Muito bem, gente. Então, muito boa noite para todo mundo. Estamos em julho, muitas pessoas viajando, pessoas de férias. Hoje, dia 6, é a nossa primeira segunda-feira desse mês. Espero que tenhamos todas as outras com as atividades habituais, né? Então, hoje à noite vai ser de estudo. Na outra que vem, dia 13, vamos ter um pouco de prática também. Então, hoje nós vamos seguindo a nossa apostila tão esclarecedora, não é? Tão bem preparada e cheia de conteúdos próprios para quem deseja, como é o nosso caso, estudarmos a ciência da mediunidade. Então, como o Marcos lembrou, nós vamos retomando o estudo a partir da página 207. Estamos ainda num capítulo bastante importante e vamos dar seguimento na noite de hoje. Outra lembrança: que todos tenham um pouco de água para que ela seja fluidificada. Quem não a tem ainda, dá tempo de buscá-la aqui ou ali para tê-la perto de si, para que ela possa ser magnetizada pelos nossos amigos espirituais em benefício nosso mesmo, né? Numa quantidade que seja a que cada um escolha para si, para os seus familiares e assim por diante. Então, nós vamos fazendo a nossa prece de abertura, vamos buscando o melhor ambiente possível em casa, vamos elevando carinhosamente, com muita gratidão, aliás, nossos corações a Jesus, a Maria de Nazaré e a todos aqueles que vêm ajudando a humanidade a progredir no sentido da evolução espiritual, que é tarefa de todos nós a nosso próprio benefício e a benefício de nossos familiares, amigos, colegas, conhecidos e, de certo modo, para o mundo todo. Que a noite de hoje seja abençoada, que todos os lares tenham mais luz, proteção, presenças de amigos espirituais que nos venham atender nas nossas eventuais dificuldades, tanto quanto, em função do tema do espiritismo e da mediunidade, eles nos estejam auxiliando para que tenhamos a inspiração deles, para que esses conteúdos examinados daqui a pouco sejam bem assimilados por nós. Que nós nunca esqueçamos, tendo em vista tamanha dificuldade que o mundo apresenta hoje, em função dos dramas individuais e dos dramas coletivos, que durante o estudo a nossa postura individual e a de todos deste grupo seja de doação, de exteriorização fluídica das nossas moléculas sadias, nossas vibrações de maior potencial terapêutico, procurando as vítimas dos terremotos na Venezuela, dos afogamentos e das mortes em países europeus pelo calor excessivo, fora nossos irmãos da Ucrânia, da Palestina, da Cisjordânia, de Gaza,
do Líbano, do Iêmen, da Síria, do Irã, do Haiti e também do próprio Brasil, com tantos problemas, tanto sofrimento, também em função da violência destes dias. Que o nosso melhor, nossos amigos espirituais tenham consigo para ajudarem em tudo que eles alcancem em nome do Cristo para ajudar no sofrimento humano no planeta todo. Nós agradecemos e orando com Jesus e com os amigos dos céus e da terra, nós vamos abrindo o estudo da noite de hoje sobre a mediunidade, prosseguindo, examinando os capítulos da apostila. Muito obrigado, que os benfeitores nos tragam os melhores recursos para nós, para os nossos familiares, para os lares onde vivemos, para que haja luz e benefícios para todos os que com eles temos relações. Muito obrigado mais uma vez, Senhor Jesus, e que assim seja. Muito bem. Então, mais uma vez, boa noite para todo mundo que chegou agora mais recentemente. E nós combinamos. Boa noite, Paulo. Salve. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a apostila que já estava preparadinha. Me aguardem um minutinho. Houve algo aqui. Só um instante, porque ela sumiu aqui do mapa. Então, eu vou de volta lá para buscá-la. Tá abrindo de novo, agora eu vou lá para a página combinada, que é a página 207. 205 e já chegamos nela. Vocês vão lembrando comigo, não é? Que nós começamos o capítulo chamado Desobsessão, Recursos Espíritas. Vimos sobre os recursos desobsessivos espíritas, vimos sobre a prece, e agora nós vamos retomando do item 1.2, que se chama Aprimoramento Íntimo. Queria lembrar apenas, antes de mais nada, né, que as reuniões mediúnicas elas têm
como que uma variabilidade muito grande, né? Claro que todas elas têm algo em comum, que são aspectos dos médiuns, mais como que próprios para essas reuniões, que são médiuns com vidência, são médiuns com a condição da psicofonia. A psicografia é bem-vinda, os médiuns de apoio, de sustentação, a importância de dirigentes, coordenadores, não é doutrinadores, dialogadores, mas são variáveis frequentes assim, e o resultado final depende muito da constituição de cada grupo de trabalho, né? Agora, nós estamos também lembrando da importância do tema da obsessão no dia a dia das pessoas, fazendo Kardec até, numa determinada altura, fazer uma pergunta para os espíritos da codificação sobre a importância dos desencarnados no dia a dia da vida humana. E a resposta é muito curiosa, né? Que é aquela que diz: olha, é muito importante. E, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, como o planeta é um planeta muito atrasado, muito mais do que nós poderíamos supor, grande parte da influência de desencarnados em relação à vida humana é no sentido preocupante, doloroso, criando da parte desses espíritos de graus diferentes de limitações morais, constrangimentos e dificuldades para a vida humana. Sempre foi assim. Só que agora, com o advento da doutrina espírita, nós temos uma ideia melhor da nossa própria realidade. Por isso que esse tema é um tema tão importante. E nós temos que estudá-lo e temos que buscar, com o tempo, toda uma capacitação de trabalho para que cada reunião que funcione, que comece com esse objetivo, adquira com o tempo condições melhores de ajudar. Há casos mais simples e há casos, às vezes, mais delicados ou complexos, que são muito comuns na Terra. Então, esse era o nosso tema. Então, seguindo conforme combinado, item 1.2, aprimoramento íntimo. Vejamos, a prevenção e cura de enfermidades espirituais exige renovação do panorama mental em que a criatura humana se compraz. Aqui vale a pena, talvez, lembrar, né, que a imensa maioria dos casos de obsessão não tem diagnóstico, porque não há percepção, não há conhecimento sobre o assunto, e a maioria das pessoas não enxerga quem e por que estejam influenciando cada um no dia a dia, em casa, nos relacionamentos humanos, no trabalho, de todo tipo e natureza, que são tudo que nós temos no trabalho humano na Terra, e assim por diante. Então é importante lembrar que esse é um problema pouco estudado, desconhecido, e uma grande parte das tragédias humanas são todas elas, maiores ou menores, ligadas a essa questão. E tudo isso, como já vimos outras vezes, herança de nós mesmos. Enfim, o texto nos diz: para tanto, é preciso trabalhar
a própria vontade a fim de colher bons resultados. Então, se é um problema de uma enfermidade moral, enfermidade espiritual, elas podem ser suficientemente sutis para que as vítimas nem se deem conta de que estão sendo manipulados, influenciados no dia a dia. Então, essa é uma das questões. Aliada à prece, a vontade. Não a música aliada à prece. A Alexa entrou, sem convite. Então, de novo, para tanto é preciso trabalhar a própria vontade a fim de colher bons resultados. Aliada à prece, a vontade é força consciente que impulsiona o espírito para a sua transformação íntima, liberando-o das faixas de influências negativas. Para o espírito Emmanuel, a vontade assemelha-se à gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, a vontade talvez seja o mais importante departamento da mente humana. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão. Depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Uma só coisa, no entanto, é fundamental: aprendamos a conhecer-nos e conheceremos os outros. Retifiquemos a nossa vida por dentro de nós, e a vida por fora se nos revelará, sempre por maravilha de Deus. Não se trata de realização incompleta, ocasional ou de fácil empreendimento. É preciso perseverar com firmeza, transformando a vontade em aliada disciplinadora da vida. É através das ideias, das palavras e, sobretudo, das ações que formamos nossa atmosfera particular, capaz de nos identificar perante nossos companheiros de jornada. Encarnação por encarnação, década a década, minuto a minuto. O aprimoramento íntimo é obra de autoeducação, reclamando, entre outros recursos, o tempo e a virtude da perseverança. Então, há uma ideia intrínseca aqui, é de que nós não podemos nos distrair e achar que basta vivermos o dia a dia, como se nada disso fosse verdadeiro e importante. Do contrário, as vidas se sucedem, as circunstâncias difíceis vão acontecendo e as pessoas não aproveitam as expiações e as provas para, através da vontade, do discernimento, conhecê-las em si mesmos e procurando o verdadeiro progresso, alijando de qualquer um essas imperfeições que são muito antigas e que, portanto, nos acompanham há muito tempo. Então, é importante lembrar isso, né? E lembrar o valor da oração, da prece, das escolhas saudáveis,
por coisas que sejam mais razoavelmente ligadas às virtudes morais do que aos vícios tão antigos e que se confundem para cada um com a própria história pessoal e com a própria história da humanidade na Terra. Enfim, item agora 1.3, o passe e a água magnetizada. O obsidiado encontra-se envolvido em fluidos negativos, provenientes do obsessor, que lhe perturbam a harmonia interior. É necessário substituir tais energias deletérias que impregnam o perispírito e o corpo físico do enfermo encarnado pela transfusão de elementos reparadores fornecidos pela prece, pelo passe e pela água fluidificada. A questão é que tudo isso é invisível, quase imperceptível, pelos próprios pacientes, pelos próprios interessados. E não havendo a percepção, não há providências, porque as pessoas não despertam para esse tipo de envolvimento dos obsessores através dos fluidos mais negativos em relação às pessoas comuns obsidiadas. E aí, o que também pode acontecer? Com o passar do tempo, esses fluidos deletérios, eles vão exercendo tal influência, como ele disse aqui, tanto no corpo físico como no perispírito, que eles podem gerar uma enfermidade até física ou um transtorno mental com o passar do tempo. Por isso que é importante no estudo espírita o Evangelho de Jesus. A ideia de onde vêm os maus sentimentos, os equívocos, as más escolhas, os sintomas de sofrimento, às vezes num grau mais leve, para que nós possamos nos dar conta e buscarmos ajuda quando ainda tudo é nítido, mas leve. Porque, do contrário, em medicina é muito assim. O leve de hoje é o moderado de amanhã, que, por sua vez, pode ser muito grave mais adiante. Então, quanto mais cedo nós pudermos refletir sobre o que pensamos, o que sentimos, o que escolhemos de fazer e viver no dia a dia, é provável que com mais facilidade nós possamos nos dar conta das nossas necessidades, essas de tratamento espiritual. E eu diria, na casa espírita, seja a palestra pública, seja o passe, seja a água magnetizada e assim por diante. Então, tudo depende de um diagnóstico o mais cedo possível. E o que dificulta esse diagnóstico? O orgulho. A ideia de que somos ou estamos bem o tempo todo. Então, importante lembrar um pouquinho, né? Essas questões. E na primeira desconfiança de que algo não está bem ou está errado, que se busque ajuda. No caso, eu não diria nem ajuda médica, que é uma coisa para casos mais
preocupantes, não é? Mais sintomáticos. Mas na casa espírita, acolhimento fraterno, que hoje é muito fácil de se obter. Haja vista milhares de centros espíritas, dependendo da região, do país, da cidade. Mas hoje tem recursos que também se pode pedir através de mensagens para grupos de trabalho que existem distantes de qualquer um. Enfim, vamos pensando com a apostila. Então, de novo, é necessário substituir tais energias deletérias que impregnam o perispírito e o corpo físico do enfermo encarnado. Quando ele fala enfermo encarnado, não há necessidade, para pensar nisso, de que a pessoa já tenha um problema médico, uma síndrome, uma questão já diagnosticada por um profissional de saúde. Ele fala no sentido de perturbação, que é muitas vezes oscilante, não é? Muitas vezes a pessoa está razoavelmente bem e no minuto seguinte se transforma numa criatura, às vezes, abominável. Brincando um pouquinho, existe um autor médium muito famoso que traz a ideia, né, de que muitas vezes se associa muito a mediunidade com a bipolaridade, pela alternância como um distúrbio de humor. E esse distúrbio de humor, que se assemelha ou que é mesmo bipolaridade, depende de como cada um administra essa sua mediunidade. Ou é presa fácil, ou nem tanto. E quanto mais presa fácil for, pela invigilância, pelo descuido moral, mais frequente são as crises de aborrecimento, perturbação, conflitos, tudo que resulta de ações obsessivas que querem ver a pessoa sofrendo, querem ver os familiares, colegas, amigos, conhecidos numa grande perturbação. E a mediunidade, que tem objetivos sagrados, enquanto a pessoa, mesmo espírita, não aprender a administrá-la quanto ao seu estado de humor, as dificuldades ou dramas serão muito frequentes. Então, sigamos aprendendo com a apostila. Pela transfusão de elementos reparadores fornecidos pela prece, pelo passe e pela água magnetizada. Por isso que, às vezes, até eu mesmo lembro aqui, o quanto qualquer um deste grupo deve valorizar essas coisas, e no caso de todos aqui, pela facilidade, pela proximidade, a frequência do exercício da prece, por exemplo, da prece pela humanidade de todos os dias. Sermos aprendizes da mediunidade, sermos aqueles que queremos desenvolvê-la para um trabalho salutar e benéfico de ajuda ao próximo, a prece é recurso de um valor extraordinário, além de este alto benefício. É você estar colaborando para ajudar os sofredores do mundo. Então, por isso a lembrança, prece pela humanidade. Lembrando até que naqueles moldes, se a pessoa tem compromisso naquele horário, está cansado,
está sem condições, todas elas são gravadas. E na noite, no dia seguinte, no transporte público, na cozinha, em qualquer outra ocasião, a pessoa pode escutá-lo e fazer com ela a sua própria atividade de oração. Então, isso inclusive ajuda para que mais médiuns sejam mais isentos de perturbação e mais, como que de maneira saudável, ligados aos benfeitores. Seguinte, o passe, atividade usual na casa espírita, é energia de natureza magnético-espiritual que apresenta significativo valor terapêutico. Elucida Kardec a respeito. Nos casos de obsessão grave, o obsediado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza Não, não. a... Sky, tu vai apanhar. Tem alguém Ai, aí correndo o risco de apanhar. Quem é ó, o... eu não Quem é esse? acredito. Eu não Tá todo acredito mundo que. sabendo. Ai, é a minha gatinha. Cuide dela direitinho. É a minha gatinha. Eu não sabia que estão ouvindo. Meu Deus, o que que eu Tá? fiz? E a gente ouve tudo. Portanto, muito cuidado. A Hum, sugestão, minha irmã, é sempre preventivamente, gatinhos à parte, deixar o microfone no modo silencioso. mas eu E não aí, vi, eu não vi. É que eu tô de é assim aparelho mesmo. novo É e, assim mesmo. e Não, consegui entrar novamente. E ainda não domino essa tecnologia não desse tem aparelho. problema. Fica a Minha sugestão, perdão. cuide bem da gatinha, mas coloque o microfone no modo silencioso. Ai, perdão, perdão, são três, Não por isso, perdão. não Tá, por vou isso. ver. Vou estudar Tá bem? esse aparelho, tá? Pode pedir ajuda em casa também para alguém que conheça, tá bom? Vou pedir, obrigada. E como é que é o nome da gatinha? Eu posso mostrar? Olha, mas você está com a tela Ó, fechada também. são três, é a Sky, é a Miau e é a Bergamota. São uma mais linda que a outra. Espera aí, como é que é? A É Sky. Sky? É a Maria Clara que colocou os nomes. A Sky, a outra é Miau, é só Miau, e a outra é a Bergamota. Muito bem. Tá Vou ver. ótimo. Cuide bem delas, então. É uma família, né? Deus, desculpa, povo, desculpa. Ah, nada, imagina. Tá. Vamos voltando, então, não é? Vamos lá com Kardec. Mediante, antes disso, vou repetir o parágrafo todo. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que importa desembaraçá-lo. Mediante ação idêntica à do médium, curador no caso, nos casos de enfermidade, é preciso que se expulse o fluido mal com o auxílio de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um reativo. Essa é a ação mecânica, mas que não basta. É preciso, acima de tudo, que se atuar sobre o ser inteligente ao qual se possa falar com autoridade, que só existe onde há superioridade moral. Olhem o que Kardec está dizendo. Quanto maior for esta, tanto maior será igualmente a
autoridade. Ele relacionando superioridade moral e autoridade, eu diria, legítima. O atendimento espiritual pelo passe é amplificado pela assistência de espíritos elevados, conforme o seguinte relato de André Luiz, ao observar uma sessão de passes ocorrida em determinada casa espírita que ele visitou. O trabalho era atendido por 6 entidades, envoltas em túnicas muito alvas, como enfermeiros vigilantes. Falavam raramente e operavam com intensidade. Todas as pessoas vindas ao recinto recebiam-lhes o toque salutar e, depois de atenderem aos encarnados, ministravam socorro eficiente às entidades infelizes do nosso plano, principalmente as que se constituíam em séquito familiar dos nossos amigos da crosta. Reparem, ele abre aqui uma ideia de que às vezes não há apenas uma entidade influenciadora negativamente. Muitas vezes são falanges, legiões. Tudo depende de quem é o ou a encarnada. Tudo depende da história pregressa de vidas anteriores de cada um. Porque aqueles que causaram dano durante a existência, durante a reencarnação, mas dia menos dia, são encontrados, reconhecidos. E uma vez reconhecidos por aqueles aos quais este ou aquela causara prejuízo, eles não saem. Se mantêm ali e com sentimentos equivocados, querendo, umas vezes, assim, até uma coisa de vingança por aquilo que sofreram antigamente. Por isso que todo cuidado é pouco. O Evangelho de Jesus como profilaxia, a autorreflexão, o autoconhecimento, a busca pela reforma interior, o passe, o estudo doutrinário espírita, seja ele no lar, seja ele no trabalho público de toda semana, uma vez por semana, e assim por diante. Nós somos necessitados. E nós somos as pessoas que deveríamos ter o maior interesse em buscar o alívio das dificuldades, a superação dos vícios e a conquista das virtudes, ajudando-nos no processo evolutivo. Porque por mais que muita coisa maravilhosa venha de fora, o mais importante vem de cada um, com a devida consciência e com o uso daquele departamento, que é o departamento da vontade, de se buscar a redenção humana, dia após dia, de pouquinho em pouquinho, de acordo com os parâmetros de vida eterna e não dos interesses imediatos da vida humana em qualquer cidade do mundo. O passe é revigoramento de energias transfundidas em nível perispiritual que se reflete na organização física,
com evidentes benefícios orgânicos. Não só o encarnado é beneficiado pelo passe, mas também os desencarnados necessitados, em geral, e o obsessor em particular, porque ele também, até pela própria ligação, pelo entrelaçamento com o encarnado obsidiado, tudo que o encarnado recebe de bom também reverbera, repercute nos espíritos que estão atrelados aos encarnados. É fundamental, contudo, que o enfermo encarnado, num exercício de fé raciocinada, se integre confiante à assistência a que se submete. A mente sintonizada com o bem e desejosa de receber o benefício favorece a assimilação das energias que lhe estão sendo administradas. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. Ele provavelmente aqui estaria se referindo a bióforos e biofótons, que pode ser um tema para ser abordado um pouquinho depois. É como fossem assim, são elementos microscópicos da vida intracelular, tanto no citoplasma como no núcleo, ligado a ADN, a RNA, e a outras estruturas, macrófagos, sistema de Golgi, mitocôndrias, tudo isso é, vamos dizer, da biologia da célula. E na célula humana, isso tem uma relação inequívoca com as questões mentais. Enfim, nós vamos tentar fazer o quanto antes algo que uma vez eu pensava de nós fazermos aqui e acabamos não fazendo porque vieram certas questões operacionais, é um seminário sobre o passe. Quem sabe, se hoje é dia 6, quem sabe 13 de julho nós organizamos, vamos dizer, um mini seminário teórico-prático sobre isto. Deixa eu pensar melhor, mas estejam motivados da melhor maneira possível, não é? Para que isso possa acontecer de fato. Tá bem? Então, o passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo, com o respeito e a confiança que o valorizam. Então, existe uma ciência que é de se ministrar o passe. Passe é magnetismo, mesmeriano, kardeciano. Mas a outra ciência que caminha junto é a questão da recepção, a questão da ciência de como se comportar para se receber o passe, vamos dizer assim, com o maior proveito possível. Sempre há proveito, mas ele é maior desde que a atitude, a postura de quem recebe seja de acolhimento, de recepção, de valorização do que está vindo da parte dos passistas.
A água magnetizada ou fluidificada é também veículo eficaz de fluidos medicamentosos que, ao serem absorvidos pelo perispírito, são transferidos ao corpo físico, balsamizando-os. André Luiz faz referência a esse importante recurso terapêutico quando descreve a ação de Clementino, elevado orientador espiritual, no processo de magnetização da água. Então vamos acompanhar Clementino. Com efeito, mal acabávamos de ouvir o apontamento, Clementino se abeirou do vaso e, de pensamento em prece, aos poucos se nos revelou coroado de luz. Repara, ele se ilumina ao magnetizar o vaso com água. Daí a instantes de sua destra mão direita, espalmada sobre o jarro, partículas radiosas eram projetadas sobre o líquido cristalino que as absorvia de maneira total. Por intermédio da água fluidificada, continuou Aulus. Precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Há lesões e deficiências no veículo espiritual e a se estamparem no corpo físico, que somente a intervenção magnética consegue aliviar, até que os interessados se disponham à própria cura. Vejam que interessante isto. Muitas vezes a primeira e a mais extraordinária ajuda, benefício, com vistas ao alívio ou até à cura, vem de fora, vem dos bons espíritos. Por quê? Porque as dificuldades humanas dos doentes e sofredores ainda não permitiram que cada um chegasse ao conhecimento da doutrina espírita, estudasse os meandros dessas transferências fluídicas. E aí não tem como cada um ajudar e se comportar da maneira mais própria. Aí fica muito mais dependendo da ação externa dos benfeitores. Mas o ideal é que progressivamente vá havendo uma maturidade, resultado da leitura, do estudo sobre essa temática. Muito bem. Seguindo adiante. O próximo tema é sobre a explanação do Evangelho. Então, pela hora, nós vamos dar início a esse item 1.4 e vamos parar em algum momento, vejam se vocês têm alguma questão, e daremos continuidade assim que possível. Tá bem? Então, 1.4, explanação do Evangelho. Conforme o grau da obsessão, nem sempre a pessoa revela de imediato condições para ser encaminhada a um grupo de estudo doutrinário, onde poderia obter o necessário esclarecimento espírita a respeito da problemática que a atinge. 2 pontos. Inquietações variadas, instabilidade emocional, incapacidade para manter atenção por maior período de tempo em assuntos estudados, esgotamento físico, problemas no sono. Nessas condições, deve ser orientada a participar de reuniões semanais
de explanação do Evangelho, que além de serem breves, não excedem meia hora, criam um momento de acolhimento e esclarecimento espíritas, em razão da beleza e singeleza das elevadas vibrações propiciadas pela mensagem de Jesus. É muito lindo isso, gente. Em tais reuniões, benfeitores espirituais encontram-se apostos para atender encarnados e desencarnados, envolvendo-os em elevadas e salutares energias. A atividade pode transcorrer segundo esse roteiro. A. Leitura de breve página espírita para harmonização do ambiente. Dica de leitura: Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Ceifa de Luz. Item B. Prece sucinta de abertura da reunião. Leitura e comentários de pequeno trecho do livro espírita fundamental sobre o tema, o Evangelho segundo o Espiritismo, por no máximo 20 minutos. Item D. Prece objetiva de encerramento da reunião. Item E. Aplicação do passe pode estar disponibilizada. Os vasilhames de água trazidos pelos enfermos ou seus familiares são magnetizados pelos benfeitores espirituais ao longo da reunião, de maneira discreta ou, havendo essa escolha, através da imposição de mãos de um ou mais colaboradores daqueles encontros. Então, vamos deixar os próximos itens para mais adiante. Vamos interrompendo por agora. E aí, eu diria que se vocês quiserem trazer qualquer dúvida, qualquer comentário, vamos aproveitar os minutos que nós temos para isto, tá bem? Então, se possível, claro, dentro da temática que nós vimos esta noite. Eu já quase estava ouvindo alguém dizer: posso? Só tem uma pessoa que faz isso. Posso? Você está-me Mas a como ela... ler, você está, posso? Você está-me a ler o pensamento, não é? Você queria falar alguma coisa, Dele? Olha, é assim, portanto, no passado 24 de julho, ou seja, de 23 para 24 de junho, celebramos então, portanto, o nosso São João Batista. E na aldeia da minha mãe, lá na Ilha da Madeira, ele era o patrono daquela aldeia. E a minha mãe levou este costume para a África do Sul e passou para mim. Até fiz nessa noite. Todos os anos, depois do sol, do pôr do sol, ela colocava um vasilhame de água na rua, ao relento, e recolhia essa água antes do nascer do sol. E ela, portanto, achava que aquela água tinha propriedades curadoras e bentas. E o que é verdade é que aquela água durava um ano inteiro sem se estragar. E de quando em vez a minha mãe dava-me daquela água para a gente beber. Aquela água aguentava-se um ano inteiro, até que ela voltava ao mesmo processo. E eu acho que há essas tradições populares, sabe, do povo, que ao fim e ao cabo essa água benta e esse processo todo é nada mais, nada menos, penso eu, do que uma fluidificação da água, não é? Adelina, claro que é.
o processo ele é semelhante, análogo. A diferença, ou pelo menos um aspecto, é que, em geral, na casa espírita, há uma equipe que, em geral, é a mesma equipe que transmite o passe, fluidifica com a imposição de mãos aquelas águas. Em Portugal é muito comum, as casas espíritas distribuem garrafas de água mineral para que as pessoas que vão para a palestra, eles têm aquela água para levar para casa. E a preparação dessas águas não é sempre, mas muitas vezes é com a imposição de mãos de passistas. Agora, na igreja tem a água benta, na igreja católica. Então, esse mecanismo de abençoar a água, ela é conhecida de muitas crenças, porque isso foi passando de geração para geração, de crença, de religião para religião, e muitas delas têm nisso um ponto importante pelos resultados, a importância da fé do crente em relação aos benefícios através da água. Então, tudo é bom. Mesmo que no caso lá de São João Batista, e às vezes até no âmbito de uma reunião espírita, mesmo que ninguém imponha as mãos, a espiritualidade vem, traz fluidos benéficos do mundo espiritual, da natureza do entorno de onde estão as pessoas, do fluido vital dos trabalhadores ou dos crentes da vizinhança. Eles arrumam uma maneira de fazer com que aquela água ela cause bons resultados em termos de saúde e bem-estar das pessoas. Então, é mais ou menos assim, mas é magnetização, fluidificação da água. É o mesmo processo. Se não é exatamente o mesmo, é tudo muito parecido. E o mais bacana, que aí é claro que é igual, é a ideia de o quanto aquela água vai te beneficiar. O quanto você toma aquela água sensibilizado com a ideia de que algo do céu desceu à terra. Muito bem, vamos pensando. Alguém teria algum comentário, alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Boa noite. Boa noite a todos. Eu fiquei pensando, né, sobre o transtorno, né, o transtorno bipolar. E aí também você falou sobre as falanges, às vezes, né? A obsessão pode ser algo assim, né, de falanges e tal. E uma pessoa que tem esse transtorno, quando ela toma medicações, como fica isso? Porque ela vai melhorando, né? E geralmente pode ser um médium, digamos assim, né? Essa pessoa. Ela vai melhorando com a medicação. E essa obsessão? Porque parece, às vezes, quando a pessoa está diante né, da crise, parece muito, assim, uma obsessão mesmo, assim, né? Ah, Ruth, veja só. Seja na ansiedade, na depressão, na bipolaridade, que é, às vezes, uma situação difícil de medicar, porque remédio para um polo piora o outro polo. Uhum, Enfim, em tudo isso há obsessões. O remédio, ele age na parte neuroquímica do cérebro e torna esse cérebro mais resistente
as manifestações e sintomas daquele problema. Então, os antidepressivos aumentam a dopamina, a ocitocina e outras substâncias. Isso melhora a condição da pessoa, mas isso não cura. Uhum. Vai que daqui a 1 ano ou 2 a pessoa pede para o doutor: eu já estou tão bem, vamos tirar isso. No que ele tira, vou brincar, salvo um milagre espiritual, não é? Como o remédio não mexe nos obsessores, o quadro espiritual não mudou. E aí os sintomas, por exemplo, da depressão voltam, e como passaram-se 2 ou 4 anos, voltam com mais intensidade, porque o processo na origem foi mais adiante. Então, é importante esclarecer isso. Ou seja, mesmo havendo melhora com a medicação, isso não quer dizer, olha, estou ótimo, não vou mais na casa espírita, não vou mais fazer leitura edificante, não vou me deter no evangelho no lar, entendeu? Crente que está, de fato, melhor. Uhum. Então é importante esclarecer e continuar sugerindo: olha, você está melhor, agradeça a Deus a medicação farmacológica psiquiátrica moderna, mas não deixe de buscar a sua melhora como ser humano, o seu estudo sobre espiritualidade e assim por diante. Faz sentido para você? Faz, é porque eu tenho uma filha, né? Ela tá saindo da adolescência e ela tem um diagnóstico, ela melhorou muito, muito assim, sabe? Ela teve muito mal e agora ela tá bem melhor. E antes a gente assim levava, né? Ajudava e agora ela não quer mais ir. É. Enfim, de qualquer maneira, o mais importante agora é que ela está bem. É. Se ela alcançou essa melhora, graças a Deus. Mas isso não é para nós ficarmos acreditando que tudo está resolvido Uhum. e que provavelmente as questões invisíveis estão pendentes e não se deve deixar de buscar o auxílio para esses espíritos envolvidos com ela. Por exemplo, eu faço culto aqui em casa, no lar, né? O evangelho. E ela não participa, não quer participar, né? E também, assim, eu frequento a casa espírita e tudo. Como eu posso ajudar mais? Olha, você já tem feito tudo que você tem assim de ideia de melhor. Continua de vez em quando tocando nesse assunto, falando da importância, não forçando, mas falando bem do quanto o conhecimento das questões espirituais é uma coisa que pode ajudar a ela e a qualquer pessoa. Vai Uhum, convidando devagarinho, como minha avó dizia, água mole em pedra dura, uhum. tanto bate até que fura. Não sei se é o caso, é apenas uma Sim, lembrança, não é? Mas também muito importante são os exemplos que aqueles que valorizam a doutrina espírita dão dentro de casa, sim. porque não se pode também, não se deve, né? Vamos dizer, fazer de um modo que não é compatível com os ensinamentos. É Uhum. preciso coerência, não é? E É, essas é. coisas vão, pouco a pouco, para muita gente, talvez não para todos, surtindo um bom efeito. E às Uhum. vezes, Ruth, só o tempo, a idade, o amadurecimento que a idade vai trazendo após a adolescência. É, Não ela é? já melhorou bastante. Já o quê? Melhorou bastante, graças a Deus. Graças a Deus. Que continue melhorando. Então, prece pela humanidade.
fluidoterapia infantil, culto do evangelho no lar. Tudo isso é luz para todo mundo em casa e para ela. Uhum. E até para todo mundo que não está sendo valorizado, porque não é visto, porque está no além, não é? E aí, sem querer, acaba participando e escutando coisas de Jesus, e para essas pessoas pode tocá-las, sensibilizá-las. Sim. Faz sentido, né, Ruth? Ai, muito. Então tá bom. Obrigado, viu? Obrigada a você. Então, gente, vamos nos despedindo, pelo visto. Vamos buscando a nossa oração, simplesinha, como de costume, para que nesse início de semana, 6 de julho, concluindo esse breve estudo sobre a mediunidade, nós possamos, logo a seguir, descansarmos, termos uma boa noite de sono, acordarmos amanhã bem dispostos, lendo páginas instrutivas de nossos benfeitores e trazendo deles essa luz que eles possuem para os nossos destinos. Muito obrigado aos amigos espirituais, a Eurípides, a Bezerra e a muitos outros que nos ajudam sempre nas nossas reuniões. Quem sabe nos encontramos amanhã na prece pela humanidade, às 5 da tarde, no horário do Brasil. Uma boa noite, amigos, para vocês todos, cuidem-se bem e no mais tardar, dia 13 de julho, semana que vem. Tá certo? Boa noite. Boa noite, Um abraço gente. a Tudo todos.